Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eu fiz para conseguir lotar a minha agenda em 5 meses e conseguir viver da psicologia clínica online. Antes da gente começar, espero que você curte esse vídeo e também se inscreve aqui no canal. Recentemente atingi a marca de 1.000 inscritos aqui no YouTube. Estou muito animada para os próximos vídeos que virão. Vamos com o contexto. Eu me formei em abril de 2023 em psicologia, abri a minha agenda também em abril e consegui naquele primeiro mês 5 pacientes. Eu considero 5 pacientes uma marca muito boa. Só que 5 pacientes não era o suficiente para que eu conseguisse me sustentar. Então, nessa época, eu precisei começar a trabalhar em outras áreas da psicologia para de fato conseguir realizar esse sonho de viver da clínica. E nessa época, então, eu conciliava a clínica particular dos adultos com a criação de conteúdo e o atendimento com as crianças e adolescentes. Eu fiquei nesse processo de conciliação das áreas por um ano. Entre abril de 2023 até maio de 2024, eu trabalhava com as crianças e adolescentes em um lugar, num convênio, e ficava no particular nas horas vagas, tentando ali captar clientes. Mas naquele meu primeiro ano, até o final de 2024, eu realmente não conseguia ter tantos pacientes assim para conseguir ver da clínica. Eu consegui captar alguns, mas não com o valor o suficiente, não com a quantidade o bastante para que eu pudesse abandonar aquele trabalho e realmente ficar somente no particular. Então eu fiquei durante um ano conciliando. A primeira coisa que me fez realmente conseguir ver da psicologia clínica, que a gente já precisa começar falando sobre isso, é a decisão de viver da clínica. Parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando a gente pensa nessa vida de luxo que muitos psicólogos pregam, então a ideia de que você abre a sua agenda, você já lota ela, aí você compra um MacBook, você tem um iPhone 17, o iPhone do ano, e daí você ganha 20, 30 mil por mês, ela é muito ilusória. Ela realmente não corresponde à realidade dos fatos. Porque a realidade é que viver da clínica você é autônomo. Autônomo significa que você trabalha muito, significa que no começo você precisa fazer tudo, você é basicamente eu empresa, porque você não consegue delegar muito das funções, então você acaba fazendo tudo e sobrecarregando. Além do fato de que é muito frustrante. Então, um possível cliente entra em contato com você, mas ele não fecha com você. Às vezes você percebe que 5 pessoas entrou em contato com você, mas nenhuma delas fechou de fato com você. Ou às vezes faz uma sessão e nunca mais volta. Ou às vezes não quer fazer no valor que você estipulou. Então, assim, só alguns exemplos de como estar na clínica não é tão rosas como muitas pessoas pensam. Precisa ser uma decisão. Você precisa entender que vai ser frustrante e você precisa entender que vai ser um processo. Não tem como atropelar os processos. Não tem nada que eu possa fazer aqui por você que realmente vai fazer com que em um mês você consiga. E é por isso que eu quis deixar muito bem claro no começo do vídeo. Foram 5 meses, foram quase meio ano para conseguir fazer dar certo. Então, aprenda a viver o processo. Eu não tô aqui para garantir promessas milagrosas de fechar a agenda, porque eu sei na prática como é. Eu sou formada há 4 anos e há 3 anos eu vivo 100% da clínica. 2024 eu vivi da clínica, 2025, agora 2026. Eu não trabalho com outras coisas, então eu sei como é que é a realidade. Então não vou prometer coisas milagrosas para vocês. Eu acredito no processo e eu acredito na consistência dos processos. Então decidir que você quer viver da clínica é a primeira coisa que você precisa fazer para que o seu sonho se torne realidade. E a partir daí a gente vai para o próximo tópico. Criação de conteúdo. Eu sei que muitos de vocês talvez não queiram criar conteúdo, realmente não gostam da ideia, então, Letícia, eu vou ter que criar conteúdo? Sim, você vai ter, se você quiser acelerar os processos. Mas duas coisas muito importantes. As redes sociais não são a única fonte de você captar clientes, existem sim outras possibilidades que eu posso trazer sim em outro vídeo, se vocês quiserem. E outra coisa muito importante, as redes sociais, elas são apenas um aceleramento. Eu posso garantir para vocês com todas as palavras, eu só consegui lotar a minha agenda em 5 meses por conta da criação de conteúdo. Se fosse na boca a boca na minha cidade, eu sei que eu não conseguiria ter atingido essa marca e esse feito. Então, isso foi muito importante, ok? E a criação de conteúdo, o que eu fiz foi de forma muito consistente. Mesmo conciliando esses dois trabalhos, eu postava nos stories todos os dias.
Todos os dias. E no feed, sempre que eu conseguia, então 4, 5 vezes por semana. No feed, como eu tinha pouca disponibilidade de tempo porque eu conciliava os dois trabalhos, o que eu fazia? Durante o sábado e domingo, eu produzia os conteúdos que eu ia fazer durante a semana. E funcionou assim por um tempo. Então, eu poderia muito bem vir aqui romantizar dizendo que eu não trabalhei fora dos horários para conseguir ver da clínica, mas a verdade é que eu fiz isso, que é o próximo tópico que eu já trago para vocês. E dentro do processo de criação de conteúdo, o que que você vai postar? Você vai postar seu trabalho. Você vai postar como é uma sessão de terapia com você, o que que o paciente pode esperar de uma sessão de terapia com você, como é a sua abordagem, como que você estuda. Letícia, eu abri minha agenda agora, eu não tenho nenhum cliente. Tudo bem, sabe? Posta lá, estou estudando para os meus clientes. Tudo bem, tá tudo bem. Então sempre mostre o que você sabe. Como que você pode ensinar algo ao seu cliente. Então, mostre ali, você lê um livro e você achou aquele aprendizado interessante, abre a sua câmera, faz um vídeo falando sobre isso. Faz um vídeo mostrando o que você sabe. Isso é muito legal. Então, mostre para o cliente o que você sabe, aquilo que você já aprendeu, experiências que você tem de vida. Então, o que eu fiz foi story todos os dias, vídeo algumas vezes por semana e reels sempre que eu conseguia. Então, Reels era uma coisa que em 2024, que foi nesse processo de janeiro até maio para viver da clínica, que eu não tinha tanta familiaridade ainda com os vídeos. Eu ainda não me sentia tão segura, então eu fui tentando. Eu lembro que teve um domingo que eu tava nesse mesmo escritório aqui, querendo muito viver da clínica. Peguei meu celular e só gravei vários vídeos. Hoje eu olho para trás e eu vejo que eles não eram tão bem editados, não eram tão bem falados, a minha oratória não era tão boa, mas foi por meio deles que eu consegui alguns clientes que conseguiam pagar o valor cheio. Então, a criação de conteúdo ela precisa ser consistente, mas você precisa tornar algo muito autêntico, então do seu jeito. Não tente ser a Letícia, não tente ser a Joana, a Maria, a Natália, a Jaqueline, a Juliana. Não, seja você. Se você gosta de assistir série e tal, poste essa série. Se você é uma pessoa que gosta de, por exemplo, praticar tênis, praticar vôlei, não sei, posta isso. É muito mais sobre conexão do que ser uma pessoa que você não é. Outra coisa que me fez sim viver da clínica é atender em horários que eu percebia que muitos psicólogos não atendiam. Então, após as 8, antes das 8 horas da manhã e aos sábados. Isso fez com que eu me sobrecarregasse muito, mas foi com o objetivo de que, depois que eu conseguisse sair do outro trabalho, eu ia conseguir gerenciar melhor a minha agenda. Então, foi isso que eu fiz. Começava a atender 7 horas da manhã, era o meu primeiro horário do dia, e eu continuava atendendo depois que eu saía desse outro trabalho. Eu atendia ali o horário das 8 da noite e o horário das 9 da noite. Isso fez com que eu pegasse muitas pessoas que tinham a mesma rotina que eu, que só podiam esses horários. Que só podiam fazer terapia se fosse, por exemplo, no sábado. Então chegavam para mim e falavam: Letícia, eu consigo o valor cheio, só posso sábado, você atende? Sim. Foi isso que eu fiz. Eu atendi esses horários e é claro que eu também coloquei limites. Então, no sábado, por exemplo, eu só ia até 1 hora da tarde. Eu começava às 7 e parava a 1 hora da tarde. Domingo eu não atendia, porque eu precisava de pelo menos um dia ali sem atender, porque eu atendia também nessa clínica. Então, eu atendia particular na minha clínica, à tarde, até o início da noite, até umas 7 horas, nesse outro lugar de convênio. E aí, à noite, eu atendi na minha clínica particular e sábado, das 7, 8 até 1 hora da tarde. Então, eu peguei esses horários que ninguém atendia e encaixei na minha agenda. Isso fez com que eu enchesse a minha agenda muito mais rápido. Eu percebo que quanto mais a gente coloca limitação de horários para os nossos clientes, dificulta que eles fechem com a gente, porque essa pessoa só pode 8 horas da noite e você não atende esse horário. Só que nessa época eu queria muito lotar minha agenda, então eu coloquei os horários que podia, sabe? Isso fez com que eu atendesse muito, mas também me deu muita bagagem e fez com que eu pudesse postar nos stories que eu estava atendendo. Então foi quando eu comecei a postar que eu estava atendendo 5 pessoas naquele dia. Sábado eu atendia 5 pessoas. Então isso fez com que mais pessoas também entrassem em contato comigo. Outro ponto que me fez fechar a minha agenda foi flexibilização de valores. Então eu tinha um teto e tinha um limite, e eu flexibilizava entre esses valores. Eu percebi que com o tempo, é claro, hoje eu flexibilizo menos, mas naquela época eu queria muito lotar minha agenda, então eu flexibilizava horários e também flexibilizava valores. Vamos pensar então, por exemplo, o meu valor de topo era 100, o meu valor mínimo era 50, e eu ia flexibilizando. Então, por exemplo, o cliente só podia 50, eu fechava.
O cliente só podia 60, eu fechava. O cliente só podia 80, eu fechava. O cliente só podia 100, eu fechava. É claro que eu tentava padronizar, então eu tinha um valor social ali estabelecido e o teto, mas a ideia para mim era, eu vou fechar a minha agenda. Eu ganhava na época R$ 16 a hora no convênio. R$ 16 a hora. Se o cliente me pagasse R$ 100, R$ 80, se ele me pagasse R$ 20, né, um exemplo, já era mais do que eu ganhava. Então, o meu objetivo aqui, gente, não é falar pra vocês, eu fechei minha agenda em 5 meses e eu ganhava R$ 30.000. Não. Eu só queria sair do convênio e viver da clínica particular. Então, eu comecei a flexibilizar e isso foi maravilhoso, porque eu comecei a ter esse jogo de cintura para negócio. Porque, além disso, eu comecei a compreender mais sobre valores, sobre precificação, sobre comunicação com os meus clientes. Foi maravilhoso. Isso me fez bastante lotar minha agenda. Então, o paciente chegava, eu colocava nos horários no sábado e flexibilizava o valor. Então, isso fazia que muitos clientes fechassem comigo. Eu lembro que em janeiro de 2024, que foi esse primeiro mês tentando fechar a minha agenda, em um único mês eu consegui 8 pessoas para minha agenda fechada. Então, por isso que em 5 meses eu consegui esse feito. E eu sinto que se talvez eu não tivesse esse outro trabalho, talvez eu fecharia mais rápido. Porque como eu tinha os horários mais blocados, nem sempre eu conseguia atender nos horários que o paciente podia. Então, se você hoje está em casa, mas está com nenhum cliente, joga aí vários horários, porque vai dar certo. E a última coisa para conseguir completar esse vídeo é constância. Então não adianta postar um story e fugir. Não adianta, peguei 5 pacientes aqui, pronto. Não, gente, é constância. A captação de clientes, ela acontece para sempre se você vive na clínica particular. Assim como também os estudos, assim como também a formação de casos, supervisões. Então entender que é um processo. Constância. Vamos supor que você consegue fechar a sua agenda. Não para de postar conteúdo. Não para de mostrar o seu trabalho. Porque o Instagram, o TikTok, até mesmo o YouTube, eles sempre vão ser ótimos portfólios do seu trabalho. Então, aprenda a viver o processo. O processo é muito gostoso. Gente, é tão gostoso quando você não tem nenhum cliente, chega um, aí você fecha. Aí chega dois e você fecha. Aí chega cinco. Quando você vê, você tem 10 pacientes. É muito mais gostoso esse processo, eu particularmente acho. Então, essas foram as coisas que eu fiz para conseguir fechar a minha agenda. Percebam como não foi nada assim extremamente absurdo, mas foi muito bem organizado, muito bem pensado para que as coisas conseguissem sair do meu papel. Eu fiz ali um pequeno plano de carreira, então eu queria que em 6 meses eu conseguisse sair da clínica e eu consegui sair desse outro lugar em 5 meses. Em 5 meses lotei a minha agenda e consegui viver da psicologia clínica online e viver o meu sonho. Eu tô aí nesse sonho desde 2024. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, vocês podem comentar aqui embaixo porque quero trazer aqui vários vídeos sobre isso. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscreverem aqui no canal e também me acompanharem nas minhas outras redes sociais. Por lá eu trago muito mais no dia a dia ali as minhas vivências, sempre com esse tom de ensinar vocês a viverem da psicologia clínica, que é o meu grande objetivo. Eu acredito que muitos podem conseguir esse sonho, porque é algo que diz muito mais sobre uma gestão, uma constância, um processo de se apaixonar mesmo pela clínica, do que necessariamente depender de outras pessoas para isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.